explicando para as pessoas que ainda não conhecem o que é a antologia. Né? A antologia é um projeto que foi elaborado por mim, através da Verbo Comunicação, onde a gente vai reunir num site 70 vídeos resenhas apresentados por Cerejo, recortes do olhar de Cerejo sobre as obras potiguares que ele considera mais relevantes, que têm um destaque, que têm um caráter mais contundente, mais inaugural, diferenciado dentro da produção literária do Rio Grande do Norte. Então a ideia é que nesses 70 vídeo resenhas, que serão interpretadas em libras, todas elas, o interessado, a pessoa que se interessa por literatura e pela cultura do Rio Grande do Norte, possa beber ali nesse site, ir na fonte e compreender um resumo do porquê que essa obra realmente é diferenciada. Né? Então não são leituras completas das obras, nem são obras traduzidas completamente pelas libras, e sim uma resenha de fato, né? Uma resenha crítica do porquê que ele considera essa obra diferenciada. E aí, claro, o grande o grande lance da história é a tradução, porque a pessoa que tem deficiência auditiva, ele não fica só refém da leitura labial, ou não fica só refém das resenhas, dos resumos que ele vai encontrar na orelha dos livros, ou no resumo da estante virtual, ou no resumo que aparece de uma obra ali numa loja, né, de venda online de livros. Ele vai poder compreender sob o olhar de um escritor, de um apaixonado por literatura, por que aquela obra é diferenciada. E aí, esse projeto ele foi enquadrado na Lei de Maranhão, que é uma lei de incentivo à cultura da Prefeitura Municipal do Natal, e através da doação dos impostos, através da isenção fiscal, o Colégio SEI e a Unimed Natal são os patrocinadores, né, do projeto, através na verdade, o grande patrocinador é a Prefeitura, que abre mão do valor desses impostos. E o nosso convidado hoje é Carlos Fialho, que por formação é jornalista e publicitário, mas no fim das contas Fialho se tornou um escritor, e ao mesmo tempo que nasceu o escritor, nasceu a editora Jovens Escribas, que na época, né, existiam outros jovens autores. Ele já não está mais tão jovem assim, virou só Escribas, porque afinal de contas os cabelos foram caindo, o tempo foi passando. Quanto tempo, Fialho, da primeiro título? 18 anos. Já, olha aí, 18 anos. Realmente já está ficando velhinho já. E aí, a Escribas já chegou, já alcançou a marca de mais de 200 livros lançados. Autores que se inauguraram, né, como escritores, ou pessoas que de fato já tinham outros livros lançados e que aderiram, que foram através do selo da Jovens Escribas, hoje Escribas. Ganhou projeção nacional, apareceu em mídia nacional, em portais nacionais voltados para a literatura também. E alcançou a interiorização, né? Lançando livros também, títulos no interior do estado. Também com essa atuação, Fialho passou a ser convidado como palestrante, como escritor e também como para contar sobre a experiência editorial dele em outros estados do país. E seu primeiro livro foi Verão Veraneio. Acho que foi assim uma coisa, eu me lembro demais quando eu li Verão Veraneio, porque a gente ria muito identificando os personagens. Às vezes tinha um personagem que misturava mais de um, mas eu disse, isso aqui é fulano escritinho, né? Nós com nossa aldeia aqui, nossa adolescência aqui em Natal. Depois veio também É Tudo Mentira, uns contos de Natal, enfim, já são 12 títulos. E no meio dessa coisa toda, ele também desenvolveu o projeto Leitura... Uma das escolas? Sim. O Ação Leitura. O Ação Leitura, né? E a partir daí veio Crônicas na Escola 1, 2 e 3. E também ainda tem livro no Trello, que é o Manual Prático de Patifarias, que eu já tô doida para ouvir, para ler, né? Os meus exemplares dos livros de Fialho, eu fui passando para uma pessoa, para outra pessoa, já não sei mais nem por onde andam, por favor, devolvam. Porque eu empolgada fui indicando para os amigos. E é isso. Então eu vou passar aqui para Cerejo, que vai entrevistar a Fialho hoje, sobre o escritor, o editor e o mercado. Então com vocês aí, agora eu vou tentar transpor aqui a imagem, que eu sou um pouquinho
Pronto. Vocês estão vendo bem? Os nossos dois, olha, acho que sim. Sérgio Gouveia. Tanta gente aqui legal. Pronto, é isso. Com cereja agora. Iago, que bom encontrar você aqui nessa caverna de livros velhos. Né? Eu gostaria de começar rememorando um pouco. Nós temos uma boa, embora pequena, uma boa tradição nessa área editorial. Você veja que já em 1877, Manuel Ferreira Nobre publica a pequena história, a breve história da província do Rio Grande do Norte. Em que é a primeira vez que a palavra pensada é pensada e escrita. Ele resiste a uma pequena história, que vai ser, digamos, um embrião das grandes histórias que virão depois, com Tavares de Lira, com Rocha Pombo, com Camargo Cascudo e assim por diante. Mas sempre foi uma luta muito grande. Para você ter uma ideia, em 1927 foi preciso que Cascudo, com o jornal que o pai tinha, os Prelos, bancasse o livro de poema de Jorge Fernandes. Porque a poesia dele era tão arrebatada e tão estranha, e não encontrou ninguém que fizesse. Se você pensar, nós estamos há 100, 120 anos, né, na mesma luta, na mesma esperança, na mesma batalha. Mas você teve uma experiência diferente, porque eu acho que você, claro, foi um editor que chegou a fazer 200 títulos, ou um pouco mais, mas você fazia um produto em função do mercado, o que é uma quebra de ritmo na nossa história. Né? Livro, e dizia um amigo meu que no Rio Grande do Norte era difícil vender livro, porque a ambição do autor era dar o livro a todos. E essa mudança de hábito, eu acho que você conseguiu promover, de certa maneira. Quer dizer, não é que você seja um turco, né, com um baú nas costas a vender tudo no mundo. Não é bem isso. Mas o livro como algo que deve ser comprado e tem um valor permanente, que fica na estante e fica como referência de leitura e de aquisição de cultura. Eu queria que você contasse um pouco essa sua trajetória, que ao longo de 18 anos não deixa de não ser uma aventura. Né? Inclusive, e como toda aventura, com heróis e bandidos. Essa figura do turco com o baú nas costas, eu me vi, você falando agora, eu me vi muitas vezes sim, que é uma coisa que eu conto sempre, né, que o meu sogro não entendia direito essa atividade de editor de livros, né, tipo, esse marido da minha filha, ele faz o quê? Né? Aí eu respondia para ele, dívidas. Né? Mas, e no dia a dia, o que é que você faz? Eu falava, não, basicamente eu carrego caixas, né? Que é realmente a atividade de editor de livros, ela em boa parte do tempo se resume a carregar caixas, é o nosso CrossFit. E segundo, né, o escritor Braulio Tavares, né, a gente conversou um pouco sobre ele aqui antes de começar, ele dizia, as caixas elas voltam mais pesadas depois do lançamento. Né? Porque se você não vende, o peso é maior. E aí pesa nos braços e na consciência. Eu acho que o pontapé inicial, ele, como diz na Bíblia, né, o princípio era o verbo. Né? Aí a gente realmente, eu tinha 20 e poucos anos. Mas você começou pensando em ser escritor? Escritor. Certo. Eu escrevia. O editor vem depois. Vem, porque primeiro não havia o livro, no princípio era o verbo. Mas como eu era publicitário, e sou publicitário, eu também sabia pensar não só no verbo. Sua matéria-prima é a palavra, já era a palavra. Né? Já era, mas o publicitário além do verbo, ele também pensa na verba. Né? E tal. E veja bem, quando eu falo em verbo, não é fazendo nenhuma merchan para essa bela empresa de eventos, né, que é a Verbo. Não, realmente, né? No princípio era a verbo, né? No princípio era o verbo, mas a gente, como era publicitário, a gente pensava também na verba. Então, a gente tentou, naquele início da editora, eu escrevia e eu publiquei na internet. Naquela época era uma internet ainda 1.0, então a gente mandava e-mails para as pessoas. E eu escrevia crônicas, né? Eu morava no Rio de Janeiro fazendo uma especialização em criação publicitária. E eu comecei a escrever crônicas semanalmente e mandava por e-mail para os meus amigos. E teve uma em especial que viralizou. As pessoas gostaram tanto que eu falava sobre a identidade natalense através da palavra galado, né, que é um termo popular aqui, um palavrão. As pessoas gostaram tanto que elas disseminaram de uma maneira
muito ampla e abrangente que perdeu-se a autoria. E aí eu peguei e pensei, poxa, eu preciso registrar as coisas que eu estou escrevendo, senão ninguém vai acreditar que foi eu que escrevi. Vão pensar que é do mundo, né, que é domínio público. E aí eu cheguei nos jornais de Natal tentando publicar esse texto lá para as pessoas acreditarem que era meu, mas ninguém queria publicar, porque galada é um palavrão, né? E aí eu fiz, porra, então eu mesmo vou ter que publicar. E assim eu decidi publicar meu primeiro livro, né? Eu morava lá. Foi que ano? Isso foi em 2001. Eu 21 anos. Eu morava no Rio de Janeiro e quase todo sábado eu almoçava, não quase todo sábado, mas de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu almoçava na casa do Neliandro de Castro. Sim. E aí eu ia mostrando para ele adorava, ele se divertia e falava, pô, eu vou escrever essa orelha e eu gosto e tal. Ele gostava e disse que ia escrever sobre ele, continue. E assim eu fiz crônicas suficientes para ter um primeiro livro publicado, que foi o Verão Veraneio, que Silvinha pensou aí. Quando eu estava decidindo a fazer a autopublicação, e por causa dos meus conhecimentos publicitários, eu sabia que precisava de uma marca para poder chancelar, para que pudesse ter um sentimento de pertencimento, de coletividade, Mas até aí uma marca sua? Já pensava numa marca? Não tinha marca ainda, mas uma vez uma tia minha, uma senhora, chegou para mim e falou, que legal, você tem 20 anos, 20 e poucos anos, 22, vai publicar um livro, não existe escritor jovem. E aí isso ficou na minha cabeça, não existe escritor jovem. Eu comecei a pesquisar se tinha na cidade. Com livros publicados não tinha. O mais jovem que eu encontrei foi Pablo Capistrano, que é alguns anos mais velho, e os outros eram todos da sua geração, quase todos. E aí eu fiz, poxa, então agora vai ter escritor jovem. Eu comecei a pesquisar e entre os meus colegas publicitários e jornalistas encontrei vários. E a gente formou esse coletivo, que era Jovens Escribas. Aí criamos o nome, Jovens Escribas, criamos o logotipo e tudo. Era na época do início das leis de incentivo, então nós nos informamos como funcionava o sistema, inscrevemos um projeto de vários livros e conseguimos os patrocínios com as próprias agências de propaganda nas quais nós trabalhávamos e pedimos aos nossos patrões. E aí deu tudo certo, e assim publicamos uma primeira coleção de livros, com design muito bonito, impecável, bem escritos, bem revisados, porque a gente sempre pensou na literatura como arte, mas no livro como produto. Como objeto, né? E isso fez a diferença, porque você chegava na época nas prateleiras e era tudo muito irregular. Primeiro que uma prateleira de livros potiguares tinha livros sobre a criação de abelhas, sobre a história de municípios, histórias de biografias, bandeiras dos municípios, a pré-história no Rio Grande do Norte. Eram livros de todas as áreas reunidas numa prateleira lá. E você tinha que garimpar a literatura ali no meio, né? Literatura que eu digo, conto, crônica, poesia, romance. Aí a gente pegou, e também eram irregulares na sua aparência. Tinham livros bonitos, claro, mas tinham livros que as pessoas não ligavam para isso. Então o que nós fizemos? Nós nos preocupamos em toda a concepção do livro. Ele tinha que ser bem escrito, os escritores tinham que ser bons, pelo menos segundo o meu critério, eu gostava dos que eu escolhi. Mas o livro tinha que ser bonito, tinha que ser um produto, tinha que ter uma unidade, tinha que ter uma ideia de, vamos dizer, de que faziam parte do mesmo grupo. E com isso, aí veja só a força da marca e da publicidade. Por ter um grupo, por ser um coletivo, por ter um nome, Jovens Escribas, a gente começou a receber uma atenção muito grande da imprensa local. O pessoal achou muito interessante escritores se reunindo para fazer alguma coisa, porque escritor geralmente é uma atividade totalmente individual, né? E aí já acharam diferente, a gente começou a sair em tudo que era jornal e tal, e aí começou a reverberar fora do estado, e eu gostei do trabalho de edição, da experiência de editar esses livros meus e dos meus colegas. E não foi difícil de outros autores começarem a chegar e a querer publicar também. E assim a gente publicou Neliandro, Clotilde, o próprio Pablo e assim por diante. E o resto é história.
ou muitas histórias, né, que a gente tem publicado. Agora, claro que há uma outra contribuição de vocês muito interessante, que também há 30 anos atrás já o próprio Abimael também se preocupava com isso, é aquela velha história que se dizia antigamente: a capa precisa ser ao mesmo tempo um display. Ela precisa estar na vitrine e vender-se a si mesmo. Um pouco de curiosidade, um pouco de intriga, um pouco de mistério, né? Um pouco de tudo, ou seja, que produzisse aquele choque na retina, aquele soco na boca do estômago. Como era a experiência, por exemplo, para fazer um livro ser procurado? Porque, veja bem, uma coisa é um livro ser oferecido, mas você viveu a experiência do livro ser procurado. Na publicidade tem muitos causos, do tipo, tem uma história clássica que é um creme dental que não estava vendendo nada. Aí eles contrataram um consultor caríssimo. Aí o cara foi lá, olhou e tal, aí ele pegou e fez o bocal estreito. Alarga o bocal. Aí o consumo ser maior. Porque o consumo era maior e aí começou a vender muito e tal. A gente tem experiências dessas assim também. Por exemplo, um dos primeiros livros que a gente publicou era Contos Bregas. Um baita livro que o cara transformou músicas bregas, Reginaldo Rossi, Alípio Martins, essa turma, em contos. Quer dizer, cada conto tinha seu leitmotiv em cima de uma... Ele pegava, ele contava a história, ele romanceou, por exemplo, ele transformou num conto a história da carta, do garçom, numa mesa de bar. E assim, esse livro era um baita livro, tal, do Tiago de Góes, contista. Sendo que o Tiago queria que a capa fosse vermelha, por causa da luz vermelha do cabaré. Eu falei: Tiago, essa capa vai ser um amarelo cheguei, e com um rosa assim na capa e tal. E aí ficou uma capa lindíssima e com os objetos bem coloridos e vendeu muito. E aí a gente teve um outro livro nosso, que é o Maldito Sertão, que é um livro maravilhoso, premiado e tudo, assim, super, que ele transformou as lendas do sertão em, por exemplo, o lobisomem, a bruxa, o boitatá, o velho do saco, em contos muito bem escritos. Esse autor, Márcio Benjamin, é um dos nossos grandes casos de sucesso, né? Ele hoje publica pela Dark Side, que é uma editora de terror nacional, roteirista. Livros muito bonitos, inclusive, né? Exato. Aí o Márcio Benjamin, ele publicou, o primeiro livro dele para a gente foi o Maldito Sertão, que era transformando essa oralidade, essa tradição oral, em contos de terror do sertão. E aí, a primeira edição do livro foi com a capa branca, né? E aí vendeu, assim, só que a gente demorou, vamos dizer, uns 3 anos para vender 300 exemplares, certo? E aí eu fui, quando finalmente o livro esgotou, a gente foi fazer uma segunda edição. Aí eu falei: Márcio, eu vou fazer o mesmo desenho de capa, a mesma coisa, mas ele vai ser um verde, um verde, verde limão, assim, que é para a pessoa ver na prateleira e verde aceso. Ele grita, exato, ele gritar. Parece brincadeira, mas a gente esgotou em meses uma edição maior do que os 3 anos que a gente publicou. A gente fez uma reimpressão de 400 exemplares, vendeu em meses, teve que fazer uma reimpressão, e aí o livro não parou de vender mais, e o Márcio se consagrou, publicou depois romance, outro livro de contos, e agora está na Dark Side. Ele não parou de crescer mais. Mas são detalhes e sutilezas que a gente, como editor, vai aprender na prática. Mas me diga uma coisa, você fez uma coisa profissional. O livro que saía de Novos Escritos era um produto à venda. Isso. No sentido correto da expressão. Não era para ser dado, era uma velha tradição da província. Era um produto à venda como qualquer outro produto. Né? Agora, o que é que faz um livro fundar no olhar a certeza de que vai dar certo, e o que é que faz um livro parecer que sim e terminar sendo um fracasso, ainda que você não tenha um fracasso pessoal para contar na sua editora? Tem até, mas assim... O que é que você acha? Como é que isso se move na sua cabeça? Tem uma frase que você me disse, né, que é o diabo não é mais inteligente que ninguém, ele é só mais velho, né? Ele é velho. Não tem jeito, é a experiência. Porque você tem muita tentativa e erro, tem muito empirismo envolvido. Então, por exemplo, teve um livro que a gente publicou do jornalista Dinarte Assunção, tá? E aí eu já tinha dado muito murro em ponta de faca, a editora já existia há uns 8 anos, há uns 12 anos já. E aí eu fiz, eu vou publicar uma edição pequena, 300 exemplares só, não vou imprimir 500 não.
e tudo. Eu vou imprimir 300. É um belo texto. Aí vendeu como água, vendeu muito rápido, muito rápido. Eu li. Aí outros livros, assim, por exemplo, eu publiquei uma vez o livro de Franklin Capistrano. Era o presidente na época, ele era presidente da Câmara Municipal, né? Eu falei, presidente da Câmara, vereador. Aí eu peguei e falei para Paulo, Poeta da vanguarda. Vou publicar o livro do seu pai, e ele presidente da Câmara, cheio de cargo comissionado, vou tirar o pé da lama. Aí fiz lá 500 exemplares, vendeu 100, sabe? Não tem fórmula, tem régua, né? né? Porque o texto de Dinarte, ele falava mais ao coração das pessoas. E é verdadeiro demais o livro, né? E a poesia de Franklin... Ele escreve sem tapete, ele não põe nada debaixo do tapete. A poesia de Franklin, ela atrai um tipo de literato, de leitor refinado, iniciado. Exato. Quer dizer, tem outros casos que eu subestimei, por exemplo, Zé Delfino, eu imprimi menos do que devia. Foi o primeiro de poemas? Não, acho que foi o segundo. O primeiro dele acho que foi com Adriano de Souza. O primeiro eu prefaciei. Aí, Que ele não queria, tinha medo de ser poeta, viu? mas grande enfim. Anestesista, né? Tinha Isso. medo de ser poeta. Vendeu- Aliás, eu fiz o prefácio também do livro dele sobre anestesia. Sim. Só que ele escreveu o livro sobre anestesia e eu escrevi sobre o sono. Pronto. O efeito exato. da anestesia, o prefácio. Tem. Que é um livro nacional, já em 3 edições, na editora Arte Médica, né? Isso. Ele diz, Ele... mas Cereja, eu sou um professor da área científica, como é que eu vou fazer? Ser poeta, você não escreveu os poemas? Assuma. E aí, E é um belo livro. essa tentativa e erro é que vai ensinando a gente a intuitivamente, Mas a gente o acha que a humor, intuição... como é que você avalia? Porque o humor é uma coisa dificílima. Hum. Né? Eu digo sempre que todo humor é contra. A favor é graça, ou gracinha, ou gracejo. Não existe humor a favor. É fracassa. É naufrágio definido. Você tem que incomodar, você tem que bater, né? No lado do rosto e bater no outro. Isso. Qual é a sua experiência com o humor? Porque eu acho que olhando para os seus 200 títulos, talvez a trilha mais forte, mais ousada no mercado local. Aqui não se fazia isso. Se fez em 1928 o Baú de Turco, de Jean Pierre, que aliás causou um escândalo, porque ele começa o livro com um poema que é Adão fazendo uma estátua de barro de homem e de mulher, mas fez as duas iguais. E para a surpresa dele, ele coloca as duas estátuas para secar, uma brota e outra racha. E isso ele quase levou uma surra em Natal, pela quebra de todo o pudor dessa cidade, imagine, né? Cidade... E a missa ao cair da tarde, ouvir as trindades do anoitecer, no sino da catedral e tal. Como é que você analisa essa coisa do humor? Pô, esses escritos antigos, né, de humor, eles me seduzem muito, né? Que é a questão do... um autor muito bem-humorado era o Machado de Assis. Era um humor através do sarcasmo, da ironia, mas o que é o Memórias Póstumas... Aliás, tem um livro só estudando a ironia e Machado de Assis. O que é o Memórias Póstumas, se não um baita livro cáustico e crítico e tudo. E aí tem um autor irlandês que eu gosto muito, que acho que é o que... Jonathan Swift, talvez? Jonathan Swift. Acho que ele escreveu... o do Gulliver escreveu, mas ele escreveu na época um livro que era o seguinte: um manual de receitas para fazer de crianças pobres churrasco, certo? Que era destinado a elite, pronto, né? A elite irlandesa, né? Que era para acabar com a pobreza, né? Era a sugestão dele para acabar com a pobreza. Pô, esses caras escreviam isso em 1800, sabe? Aí imagina o escândalo que esses caras provocavam. Quer dizer, qualquer coisa que a gente faça hoje é leve demais. O humor, ela surgiu, para mim, da inspiração de todo escritor. Você começa fazendo isso, você mesmo. Mas o escritor não... O escritor bom, pelo menos que eu entendo, ele antes de tudo é um leitor. Eu comecei a escrever humor porque eu lia grandes autores de humor, né? Eu lia o Veríssimo, eu lia o Antônio Prata, que apesar de ser só 2 anos mais velho que eu
começou a escrever muito precocemente porque era filho do Mário Prata. Mário Prata. E lia o próprio pai também, o Mário Prata. E eu li aqueles textos desses autores e eu achava bons. Eu achava, pô, eu quero tentar escrever textos que provoquem nas pessoas o mesmo tipo de reação que os textos desses autores provocam em mim. Esse era o desafio que eu me autoimpus. E foi por isso que eu comecei a escrever humor. Eu queria tentar escrever. Só que como... Mas você fez escola. O que você agregou em torno de você, de outros que escreveram humor ao longo dos seus 200 títulos, são vários. Porque aí vem o Como se sotaque. fosse uma pequena escola que foi se formando. Porque aí vem o sotaque. Eu me inspirei lendo esses caras, mas eu sou daqui, as minhas referências são aqui, a geografia que eu conheço é essa, o linguajar, o vocabulário daqui são esses. Então, a minha crônica desde o início teve certa autenticidade, porque eu me inspirava no estilo de humor, mas o sotaque era nosso. O texto que eu estava escrevendo era o Galado. O texto que eu estava escrevendo era o Verão Veraneio, que falava sobre os hábitos de uma classe média de origem interiorana, mas que veio para a capital e se tornou litorânea, de veranear no circuito Rizinha, Pirangi, e se veste de um cosmopolitismo absolutamente artificial. Artificial, né? E daí o campo da ironia trabalha Isso. com muita facilidade. Né? Isso, é uma turma que de repente transformou Miami no 28º estado brasileiro, né? No 28º ente da federação, que é cafona, né? E aí você vê, pô, é uma turma tão pobre que só tem dinheiro, e às vezes pouco dinheiro. E aí é fértil, é um terreno fértil para o deboche, para a piada, para a ironia e para o sarcasmo. Isso, ao invés de limitar a circulação, o poder de circulação do livro, na sua opinião, aumentou. Aumentou porque apesar as pessoas... de ser uma provocação dura muitas vezes. Mas né? as pessoas não se enxergam. Não, né? As pessoas não se enxergam na São os crítica. outros, né? Porque Você sabe que eu tive um professor aqui no curso... o inferno são os outros. São os outros, é sartreano. Eu tive aqui um professor que dizia o seguinte: cuidado com o que vocês... Uma especialização aqui, professor de Brasília. Ele dizia: cuidado com o que vocês escrevem. O leitor nunca diz, Cereja escreve e eu não entendo. Ele vai sempre dizer, Cereja escreve e ninguém entende. Então, quer dizer, não se enxerga, né? Isso. Você que tem que escrever bem, não achar que alguém... Não tem saída. Quantas vezes chegaram para mim dizendo, eu adoro aquele texto seu sobre tal coisa, você criticando tal coisa, e o cara que estava falando comigo era igual a pessoa que eu critiquei. O texto era o porta-retrato dele. Isso, e eu ficava olhando assim, meu Deus, não é possível, esse cara não interpretou direito. E uma vez o meu pai levou, meu pai era médico, né? E ele me levava assim, em encontros de médicos, amigos dele médicos e tal. E tinha uns Que amigos esperança ele, né? Não, eram coisas informais assim. Mas que esperança que você se inspirasse. Não, já era tarde demais. Eu já era editor de livros, por exemplo. Já escrevia em jornal e tudo. E aí o pessoal me lia no jornal, né? Os amigos dele. Aí eles chegavam, aí às vezes eu tava lá com um amigo Você dele fez raiva a médico. muita gente, viu, por sinal. Fiz, aí um amigo dele médico super de direita, assim. Aí o cara chegava pra mim e dizia, adoro o que você escreve no jornal. E eu agradecia, claro, mas ficava pensando, tem certeza, doutor? Não, Você tem certeza que tá lendo a coluna certa? sentia na boca o gosto do fracasso, porque não era pra isso que você tinha, não era pro tipo dele gostar. Né? Pô, e tem um caso de... Mas isso é uma forma de negar-se a entrar no personagem, né? E tem um caso Eles engraçado, cara, da Ladeia da Cunha Lima. Ele era meu cliente numa agência de publicidade que eu tinha, né, o Comitê Criativo. E aí eu escrevi em 2012 uma crônica chamada Velha Classe Média, que era falando sobre... Era um personagem falando em primeira pessoa, o cara indignado, com como é que pode agora? Pobre agora voa, né? Pobre agora pega avião. Aí eu vou num restaurante, tem fila. Aí tem fila, nunca teve. Eu ia no Camarões, não tinha fila. Aí é um cara indignado com esse tipo de coisa. E aí chegou uma pessoa que trabalhava num veículo aqui no Natal, e sabia que eu trabalhava lá prestando serviço para o professor da Ladeia e que ele gostava de mim. E aí ela chegou elogiando o texto que eu tinha publicado no jornal naquele dia para o professor da Ladeia, porque eu tive coragem de dizer o que muita gente pensava e não verbalizava, né? Que era aquela coisa de que era um absurdo, porque o pobre voa, o pobre não sei o quê. E aí o professor da Ladeia ficou vendo aquilo
E ele próprio impressionado com a ignorância da pessoa falando com ele, e depois ele me contou, filho, não é possível, ela não viu a ironia. Aí eu falei, viu não, professor. Mas a ironia é uma lâmina fina, né? É. A ironia não é uma enxada, não é um machado. Mas é uma lâmina muito fina. Eu adorei que isso tenha acontecido, porque no mesmo ano, foi um ano em que o Reinaldo Azevedo, na época, era bem de direita. Ainda é, né? Mas enfim, ele era bem diferente e ele foi estrear uma coluna na Folha. E o Antônio Prata, que era cronista, até hoje é cronista da Folha, escreveu uma crônica dando as boas-vindas ao Reinaldo Azevedo, super irônica, muito parecida com a minha velha classe média, igual assim, muito igual assim. Ele, na verdade, dando uma porrada no Reinaldo, né? E na época, acho que o Roger, que é um roqueiro aí, que é bem direitoba, ele elogiou a crônica do Antônio Prata exatamente igual ao caso, assim, o pessoal elogiando, adorei a sua crônica porque você teve coragem de dizer que muita gente não tem, é igual, é o mesmo episódio, o Antônio lá viveu o que eu vivi aqui. E eu gosto quando isso acontece, porque primeiro você fura a bolha, certo? E segundo, é divertido, né? Você aquela pessoa que não entendeu, você debochou dela 2 vezes. Primeiro quando você escreveu, e segundo quando ela leu e não entendeu. Agora veja bem, essa crônica irônica, meio farpa, meio espinho de Mandacaru, né? Vem cair numa terra de grandes cronistas líricos. Sanderson Negreiro, citaria 3, Sanderson Negreiro, Nilton Navarro e Berilo. Né? Embora Berilo fosse dos 3 o mais irônico. Eu me lembro que houve uma ação policial excessiva e acabou com uma festa que naquela época não se dizia relações de gênero, né? Nem sequer, sei lá. E ele se referiu a essa festa, uma festa só de mulheres, né? E a ação policial foi profundamente injusta, infeliz, violenta, acabou com a festa, né? E ele dá uma nota, que eu nunca esqueci essa nota, porque eu acho ela genial. Ele fazia uma crônica, dava as pequenas notas, como se fossem mini crônicas dele. É uma coluna aos domingos chamada Revista da Cidade, na Tribuna. Ele dá a seguinte nota, dirigida ao delegado. Absolutamente solidário com as mulheres que tinham sido agredidas, cuja festa foi desmantelada pela ação da polícia, mas advertia ao delegado que entre ele e as mulheres que estavam na festa havia uma... Entre ele e alguma das mulheres que estavam na festa, havia uma profunda identificação. Ambos, eu e elas, gostamos das mulheres. O delegado não deve ter entendido muito, mas você veja o tipo né? Mas você fez fazer essa crônica um pouco áspera, de certa maneira, numa cidade de grandes cronistas líricos. Né? Isso. Por que você resolveu roer a corda, para ver a corda partir? Na verdade, às vezes é irrefreável. A ideia surge. Por exemplo, eu estou com uma ideia na cabeça de fazer uma crônica que é você já deve ter visto essa modernidade que hoje que é o chá revelação. Já viu? Chá de revelação de sexo do bebê? Você já viu isso que acontece aí? Tem jantarzinho de inteligentes. Isso. E Pondé diz na Folha, quando você for convidado para o jantar de inteligente, adoeça, não vá de jeito nenhum, é insuportável. Pois é. Aí eu estou querendo fazer uma crônica sobre o chá revelação da classe social da pessoa. Porque parece que tem muita gente que não sabe. Pronto, aí primeiro surge a ideia. Aí eu tenho uma ideia, um chá revelação da classe social, isso é bom. Aí eu anoto no caderninho que eu tenho, pequenininho, um Moleskine que eu ganhei. Aí eu anoto lá a ideia. E aí depois eu escrevo. Mas a ideia da Farpas, né? Aliás, Farpas era o nome da coluna de jornal do Essa de Queiroz. As Farpas, né? Isso, primeiro surge a ideia, e quando a ideia é boa, aí não tem jeito, aí é o estilo, né? Eu preciso escrever uma crônica sobre isso, e ela tem que ser divertida. E ela consegue ser divertida através dessa questão da pilhéria, do humor com o outro, né? Porque mangar dos outros é muito legal. Sempre que eu estou reunido com amigos, né, aliás, mangar é uma expressão muito nossa. Isso, né? Muito pouco comum lá fora. Minha mãe falava muito, mas quando eu estou reunido nos meus jantares inteligentes e que o evento está caindo, aí eu pego e chamo, pessoal, vamos falar mal de alguém?
Vamos falar mal de alguém. E não precisa ser do inimigo, não. De algum amigo nosso que não está presente. Vamos falar mal de fulano. Aí a gente começa a falar mal de fulano. Aí no instante o jantar ganha vida, a orna, tudo ganha melhor. E aí a crônica, como Silvinha falou, né, o primeiro livro que ela leu meu, ela ficava tentando identificar os personagens que estavam ali. Porque a leitura, a criação é um jogo. É. Há uma cortina por trás, é um jogo. Você vai jogar com o texto, né? Aí, por exemplo, quando eu fazia uma crônica falando sobre a prática da coluna social, eu não estou falando especificamente daquele colunista e tal, mas da prática em si, e aí eu misturo personagens. Mas aí vem as carapuças, né? Claro. É sempre uma mão puxando a carapuça, né? E aqui numa cidade pequena como a nossa, se o cara é inteligente, ele entende de marketing pessoal, ele veste a carapuça, né? Porque uma vez eu me lembro que eu escrevi um que virou até título de livro meu, que era o Não Basta Ser Playboy, Tem que Ser DJ. E aí teve não tinha falado do cara, a crônica nem falava de DJ, ela falava sobre um hábito da classe média jovem de seguir padrões muito pasteurizados e de não sair da linha. Eles tinham que frequentar os mesmos lugares, tinham que fazer as mesmas coisas, tinham que conhecer as mesmas pessoas, porque senão eles seriam julgados. E o nome Não Basta Ser Playboy, Tem que Ser DJ, o título, foi apenas porque era um título sonoro e eu achava que ia chamar a atenção. De um bom ritmo, né? E agora aí... me diga uma coisa, Mas ouve isso. Né? Sim, ouve. Aí o que aconteceu? Ouve, um DJ da pessoas... cidade vestiu a carapuça e ficou de polemista comigo, pra chamar atenção pra ele. Cismou, né? E aí foi ótimo, porque promoveu a crônica, viralizou. Teve um juiz de direito que fez um texto falando mal de mim. Aí, enfim, repercutiu, virou o título de um livro e foi o meu livro talvez o que mais vendeu. Enfim, faz parte. Como qualquer autor que tem 12 títulos, você está escrevendo um terceiro, né? Que é um manual prático, como é? Na verdade, o 13º é o 13º. Manual prático de patifarias. Me diga uma coisa, você tem 12 títulos, já posso fazer essa pergunta. Algum livro você não faria uma segunda edição? Você acha que não segurou bem, fugiu o texto meio... Porque eu sou cronista, pratico a loucura de publicar uma crônica todos os dias. E eu sinto perfeitamente onde eu perdi a crônica. Onde foi que fugiu? No terceiro. São 6 parágrafos. Às vezes ela vai embora no terceiro. Às vezes eu perco no segundo. Às vezes eu vou bem, mas perco no último. Ela foge da minha mão do controle. Tem alguma... Você tem essa sensação? Essa correção de trajetória, né? No meu caso, eu fui fazendo permanentemente. Eu fui corrigindo. Os meus primeiros livros... a maioria das coisas que estão nos meus... Sobretudo... Você saiu sem bem com os lançamentos. O que é que você corrigiu? Não, o seguinte, os meus 3 primeiros livros, quando você lê, eu não gosto já de muita coisa ali. Porque era mais imaturo, porque era menos cuidadoso, porque... Às vezes um pouco grosseiro quando podia ter afinado na ironia, poderia ter dito a mesma coisa, né? E não só o mundo mudou, como eu mudei muito, né? Todos nós somos machistas em desconstrução. E eu acho que... Eu acho que alguns não, a maior parte não, aliás. Não serão desconstruídos. Mas tem muita coisa que eu escrevia no início que eu não escreveria mais hoje mesmo, que é misógino, que pode ser preconceituoso de certas formas, mas não só isso, no que toca mesmo a qualidade do texto. Então eu fui, como diz um amigo meu, eu fui roubando no jogo no decorrer do tempo. Os Crônicas na Escola, a série de Crônicas na Escola que eu escrevi, na verdade são 3, são republicações de textos meus mais antigos, só que editados e melhorados. Sim. E retirados deles os que eu não gosto pra nada. Os que eu não gosto pra nada eu joguei fora. Então são livros novos porque de certa forma são reescritos. Então eu próprio fui pegando as melhores crônicas antigas e fui republicando novamente com o decorrer do tempo, de forma a tentar corrigir os erros. E tem alguns que não tem conserto que eu simplesmente descartei, ficaram ali nas primeiras edições e pronto. Mas sim, a crônica, ela nos dá a oportunidade de, como a gente produz em quantidade, de descartar o que é ruim e de aproveitar novamente com a nova roupagem o que é bom no futuro. Você lembra-se do que dizia Alberto Dini, né? Na crônica, o sucesso e insucesso
eles duram apenas 24 horas. Isso. Quer dizer, eu estou falando da crônica de jornal, que era o que Alberto Gines falava, né? Mas aí você, numa editora profissionalizada, voltada para o mercado, de antenas ligadas no mercado, fazendo aquela coisa, aquele misto, aquela mistura boa de que o que é que o seu leitor quer ler, o que é que ele precisa ler, tem que chegar a esse mix. Você pega na frente, toma na frente a peste. E da peste não escapou ninguém. Não escapamos não. E você sentiu o peso, não é, de não ter o evento. Onde é que estava o seu mercado? Na sua capacidade de expor o seu produto, conversar com o seu leitor e vender o seu produto. Isso foi tomado das suas mãos, como foi tomado da mão de todo mundo. Silvinha mesmo tem uma empresa de evento, durante 2 anos praticamente não funcionou. Foi. E você pensou em certo momento em deixar de ser editor. Eu anunciei o fim, né? Inclusive agora, ao vivo, é uma oportunidade de anunciar que estou desistindo de desistir, né? Morri, mas faço bem, né? A gente anunciou o fim da editora, mas no próprio anúncio do fim, eu ressaltei que eu precisaria de pelo menos mais 1 ano para vender o estoque. E nesse ano para vender o estoque, a pandemia acabou, o buraco em que nós nos enfiamos realmente foi ainda é muito profundo, né? Tanto que eu precisava trabalhar com outras coisas, voltei a trabalhar com publicidade, trabalho na Prefeitura do Natal, né, com o prefeito Álvaro Dias, mas no que se refere à editora, quando as coisas começaram a voltar a dar certo na minha vida profissionalmente, a própria editora, a pandemia meio que perdeu fôlego, acabou, né, de certa forma, e aí os eventos voltaram. E a própria editora começou a dar sinais de se reerguer. Você, na tentativa de vender o estoque, na verdade foi um sopro de vida. Foi. Né? Ao mesmo tempo que o que parecia só para vender o estoque, não. Foi a retomada. Isso. E aí, inclusive, comecei a voltar a... Primeiro negociei com dívidas bancárias, depois fui negociando... Você estava certo quando dizia faço dívidas, né? Faço dívidas, nossa, como estava. Negociei primeiro as dívidas bancárias, que são as que correm juros, e inclusive aproveitar para falar com boa parte da nossa audiência, que certamente é formada por credores meus, a sua hora vai chegar, vai dar certo. Devagarinho... A pandemia passou, a sua hora vai chegar. Vai chegar, devagarinho estou pagando todo mundo, né? Não todo mundo quanto eu gostaria, estou começando pelos menores e tudo, e os maiores... Mas enfim, dá uma postura de negociação. Isso, e agora, né, sobretudo com a volta de programas de incentivo também e de eventos, mas eu vou citar um aqui que é importantíssimo e eu tenho muita gratidão com ele, que é o programa Cheque Livros, né, que é pessoalmente bancado lá pelo governo do estado, pela governadora, através da Secretaria da Educação, mas eu sei que a governadora Fátima Luiz é uma grande entusiasta, então eu preciso... Ela sempre manteve. E esse programa, ele trabalha de uma forma a movimentar todo o mercado literário, toda a cadeia produtiva do livro, cadeia, né? E ele irriga a todos com recursos de forma que esse ano tudo isso aconteceu. Chega a aviltar o preço não, né? Cheque Livro chega a comprar o livro barato demais ou compensa? Não, porque o preço quem dá somos nós. As escolas recebem recursos e elas chegam e compram no livre mercado. Obviamente que subsidiado a gente consegue aplicar descontos para as escolas. Não pode trabalhar com valores muito elevados, tem que fazer né? O livro médio, por exemplo, vou falar da nossa experiência né, da Escribas. O nosso preço médio é R$40. Mas durante uma Flick a gente consegue chegar a um ticket médio de 30 durante o evento. Sim. Que é acessível, uma escola lá sai com caixas de livros, sabe, com tudo. E esse tipo de coisa começou a acontecer e a gente começou a respirar e estamos agora no processo de ir pagando todo mundo aos poucos e vamos continuar trabalhando, porque 2023 a gente vai trabalhar mais, vai continuar participando de eventos e tudo e vai conseguir, não tão rápido quanto a gente gostaria, mas vai pagar todo mundo e isso é um anúncio legal de fazer. Não escapamos da peste,
mas... Como ninguém Escapou, tá né? aqui, né? Você Mas escapou, não exagere. entre mortos e feridos, Você tá aqui cheio salvaram-se de vida, todos, né? sadio, Eu tô de- vai no regime para ficar elegante. O que você quer? Quem Mas, quase não escapou foi, inclusive, quem imprime os meus livros, né? Foi o Ivan Júnior. Ivan Júnior ficou em coma, ficou 40 dias e tudo. Eu passei 10 dias no hospital, né? Foi? Ah, não sabia. O Ivan chegou a ser quase pior que eu, desenganado. não cheguei na UTI, né? O Ivan, ele não escapou nem da peste por causa da Economicamente, Covid, né? e nem das dívidas, né? Ele é o meu maior credor, mas vai chegar também. Eu vou lhe pagar, Ivan. Eu vou pagar. Eu vou fazer uma Então, pergunta diga uma aqui coisa. de intrometida. Entre esses 200 livros que você editou, ele teve clientes de todas as idades, né? Qual foi o mais novo? Talvez Fernando Campos. E o mais idoso, talvez Manuel de Brito. Você atendeu uma gama muito Mas variada ele de tá com perfis. De perfis, de gêneros textuais e de idades. O Manuel de Brito é 95. 95. Então ele é o mais velho, porque tem o Emil Peter, tinha 94 quando publicou comigo. Né? Emil Peter era o vencedor, então o Manuel de Brito passou agora. Passou 95. Fez esse ano 95. E Ele Fernando, começou, talvez o mais livro, aquele livro, parecido. eu sou muito amigo dele. Aquele livro era para os 90 anos. É. Mas ele é tão detalhista, pedia de volta tantas vezes, que terminou fazendo a festa dos 95. Eu sofri bem isso. Tinha um filho dele, né? Entre tantos filhos que ele tem, e que foi outro motivo também do livro demorar tanto, mas porque tem que contemplar todo mundo. Todo mundo, né? é. Mas aí teve um dos filhos dele que chamava o livro de Infinity. Infinity. Como é que tá o Infinity, fialho? Ele voltava a dizer, ele dizia o seguinte, Fialho, mas Fialho tem um terceiro nome. Traz o livro de volta. Vamos botar um terceiro nome que você tinha depois de Fialho. Tá Cara, entendendo? foi bem E isso. ele é detalhista, ele é perfeccionista. Né? Foi bem isso. Agora, eu acho que ele só cometeu uma omissão no livro. Eu disse isso a ele. Ele devia ter feito o índice onomástico. Pela riqueza de nomes ao longo de um século de política nesse estado. Tá entendendo? Ia demorar uns 7 anos a mais. Mas é muito interessante você ver seu nome, né, no índice. É verdade. Eu sou personagem. Aí você vai na página, onde é que você figura. Pô, né? numa próxima edição a gente faz Ele disse, isso. digo, olha, você tem dinheiro guardado, faça uma nova edição. Eu disse pra ele, ele riu. É. Aí é só o índice, ele vai pra pronto. Né? É verdade, faz um apêndice O depois. computador procura os nomes, bota na ordem. É. Hoje você não tem aquele sacrifício da máquina de escrever. É. Mas na sua experiência. Sim, o mais novo, mas faltou o mais novo. A mais nova foi a Regina Azevedo, poeta, que quando publicou com a gente tinha 13 anos. Regina, ela... Você acredita que com 13 anos você pode ser poeta? Dizia Vinícius de Moraes que o poeta precisa, antes de tudo, sofrer. Com 13 anos, isso você acha? eu acho que 13 anos é a idade que você mais sofre na vida, né? E tal. Mas Você o está fato fazendo seguinte marketing. É que ela hoje já tem 23, né? 20, que ano nós estamos? 2000 e... No mínimo há 10 anos. Ela tem isso 21, aconteceu. ela tem 21 hoje. Mas com muito cedo, ela começou a ser considerada por alguns poetas, como Chacal, por exemplo, como uma das 5 mulheres que melhor escreviam poesia no Brasil, tipo, no segundo livro já. E ela hoje dá palestra na Flip, por exemplo, dá palestra no Sesc São Paulo, tudo. Ela é uma grande poeta, Regina Azevedo, e ela foi revelada, assim como a Alice Carvalho, que hoje é uma grande escritora já de 3 livros, com peça premiada e tudo. Essas duas autoras, elas foram reveladas no projeto Ação Leitura, que Silvia citou, que a gente ia a escolas para falar de literatura com os estudantes. E aí os estudantes viam um escritor vivo falando com eles e diziam, eu quero tentar fazer isso. E aí eu estou citando essas duas autoras que nos receberam em suas respectivas escolas e que se tornaram escritoras com carreira, né? Cada uma já tem vários livros publicados, né? E um livro publicado, e você entra, tem um amigo meu que é escritor também, que ele fala, eu adoro conversar com escritores porque eu me sinto mais escritor. Você entra, de certa forma, numa certa panelinha, né? Tanto que às vezes me perguntam qual é a linha editorial da Jovens Escritos, é a panelinha, né? Eu só publico quem eu gosto. E aí você começa a criar um relacionamento, começa a conhecer outros escritores, eu conheci você, por exemplo, aí de repente você conhece o Antônio Prato, que eu falei que era um grande ídolo meu, hoje é meu amigo. Aí você, através do Antônio, conhece outra pessoa, e aí quando vê, você está mostrando o seu trabalho, se ele for bom, para outras pessoas e outras. E assim, o Márcio Benjamin voou, a Alice Carvalho, por mérito dela também, pelo trabalho que ela faz no teatro, como atriz e tal, tá aí, vai ser protagonista de uma série da Amazon ano que vem.
protagonista mesmo, assim, atriz principal. Cheia de ator famoso, mas ela é a atriz principal. Aí a Regina Azevedo semana passada estava em São Paulo, dando palestra no Sesc, tudinho lá, como uma convidada. E assim vai. A nossa editora, ela teve muito esse mérito também, de revelar Mas você talentos. não acha que agora você vai ter que resolver o problema da distribuição nacional? Porque, olha, eu tenho 4, 5, 1 no Piauí, Rascunho, eu sou um aposentado, né? Sou, graças a Deus, homem de alma vadia. Então, vivo lendo essas coisas. E a gente nota a preocupação com a distribuição. Porque, de um lado, você tem um domínio de alguns distribuidores, e isso é sempre excludente para quem está fora do eixo Rio e São Paulo. Você agora, na retomada da editora, você vai ter que resolver o problema da distribuição, para chegar no resto do mundo, né? Mas... Por mais que o mundo seja pequeno, seja só Rio e São Paulo. Mas não vou não. Não? Não, porque não é uma briga perdida. Perdida? Você acha? Eu tentei, eu fechei um contrato... Porque você tem qualidade, veja bem. É uma coisa injusta até, né? Você produz qualidade e, no entanto, vem um jogo de distribuição que lhe tolhe os caminhos. Mas é muito predatório o mercado. O mercado é predatório. O capitalismo é predatório, mas vamos falar do mercado. Eu fechei uma época, durante uns 2 anos, um acordo com a Catavento, distribuidora, através de um intermediário. É uma das boas distribuidoras. Até hoje, os títulos que foram distribuídos naquela época estão lá. Porém, ele vai sendo comido, o valor do teu livro vai sendo comido pelos intermediários de uma forma que o que chega para você é 45% e você ainda tem que dividir com o autor. Isso só vale para as grandes editoras que têm lastro econômico. Quem é o sócio da Companhia das Letras? É o sócio do Itaú. Quem é o sócio da Todavia? É o herdeiro do sócio do Itaú. Tá ligado? Essas... Há um jogo de capital bruto. A Record, você tem que reconhecer que o jogo é bruto. A Record também tem um lastro financeiro gigante. Eu não tenho um banqueiro para ser meu sócio, né? E além disso, eu estou longe demais das capitais, né? Como dizia o Humberto Gessinger. Eu já tentei esse jogo e não deu certo. O que a gente pode tentar é fazer com que o nosso livro chegue pelo menos na Amazon. E isso eu vou conseguir. Mas a Amazon também cobra 40%, 50%. Mas aí eu não importo, porque compõe o sucesso da minha editora eu faço em Natal. Sei. Eu só me importo praticamente com o Rio Grande do Norte. Aqui eu faço livros que eles possam chegar ao leitor potiguar. Você está cumprindo a lição de Chaplin, a vida é um assunto local. Eu me resignei. Mas projeta, sabe, convicto, mesmo que não seja um bom negócio do ponto de vista econômico, é um bom negócio como marketing, como projeção. Você também tem a vaidade naturalmente humana, ou humanamente natural, de projetar o autor que você olha e fisga pelo olho. Né? A vaidade eu tenho, inclusive... Não é nem de vender muito, entenda bem. É de dizer, bem, eu também faço prospecção, eu também lanço nomes. Eu lancei o Hernani Só, um autor gaúcho. Eu lancei o Guedes, o Luiz Alberto Guedes, que é de São Paulo. Eu lancei o Braulio Tavares, que é paraibano. Eu lancei pernambucanos. Eu levei os lançamentos para outros autores, outros lugares. Mas esses lançamentos em cada uma dessas praças foi super concorrido, venderam muito bem e tudo. Mas quem me deu 90% dos meus 200 livros e todo o sucesso, e quem proporciona que eu venda uma média de 6 mil livros por ano, é o Rio Grande do Norte. Então a atenção e o carinho que eu tenho é aqui, a minha formação de público é aqui, a minha militância é aqui, eu dou palestras voluntárias nas escolas daqui, né? Comecei agora em outubro, aí novamente em escolas e no ano que vem vou em muito mais. Eu tenho que formar uma responsabilidade de formação desse público daqui. Porém... Mas não precisa ser excludente, né? Não, aí eu posso chegar nesse outro público através de uma... Como vitrine, por exemplo. Isso, né? Através da Amazon, com um acordo que eu estou fechando com a Meta, que é a Um Livro, que é uma empresa lá de São Paulo. Eu vou fechar um acordo com eles para eles disponibilizarem os nossos livros lá. E aí vai chegar nesse público amplo de qualquer pessoa e tal. E através de impulsionamento em redes sociais eu posso chegar num público mais amplo. Por exemplo, tem um livro nosso que só vem em São Paulo, que é um livro chamado Arroz, Feijão e Varejo, que é de empreendedorismo. Mas o autor é de lá e ele é um influencer lá dessa coisa de varejo, e lá ele vende pra caramba. Esse vende através da Catavento. Então a gente consegue chegar, responder a sua pergunta, né? Sim. A gente vai conseguir chegar na Amazon com livros impressos, e através dessa empresa que a gente vai terceirizar com essa empresa,
e ela vai passar para a gente só uma porcentagem pequena, acho que 30% do que vender, mas não importa, que a gente não vai ter custo nenhum. E aí a gente consegue driblar e é essa sempre coisa. uma parte, tem que ser uma parte do reparte que é para promoção do livro também, né? É. Os 30% está dentro Tá. dessa luta. Tem outras coisas que a gente vai fazer em 2023, que é, por exemplo, digitalizar tudo, certo? Quer dizer, tudo não, ou tudo que for possível, né? Porque vai ter caso a caso, a gente pedir autorização de cada Começar autor, o etc. processo, né? E aí, mas De a gente já... 200 títulos, você acha que faz 100? 10 a gente já fez. 10 já fez, Aí a gente né? vai fazer mais e vai disponibilizar como Quem e-book faz isso também. aqui? Não, aqui não, mas em São Não, Paulo em São tem uma Paulo, pessoa, né? que é a Érica, é uma profissional que já trabalhou, inclusive, na Amazon, e que ela... Mas tem gente que faz aqui sim. O Fred Alecrim, por exemplo, ele tem uma pessoa dele que faz pra ele. Tem gente que faz. Não é tão difícil não, você converter para EPUB, aí depois sobe na Amazon. Hoje em dia um monte de gente faz, aliás. Mas enfim, o ideal é isso, a gente continuar com os dois mundos, numa nova realidade e configuração da editora, que é o seguinte, que é a gente decidiu não fechar, ok. Mas como eu agora tenho outros 2 empregos, né? Eu trabalho pela manhã na prefeitura e trabalho à tarde numa agência de publicidade, que é a Plano B, a editora vai ficar sendo o meu projeto paralelo a essas 2 atividades. Então, o que é que eu vou fazer? Eu só vou publicar coisas que me divirtam. Então, Mas aí isso. é um egoísmo. E se for bom e não lhe divertir, você não publica? Não. É muito bom. Mas você, por exemplo, você não pensa em abrir uma linha, por mais que fechada que ela seja, com medida, de obra de referência? Veja bem, na modernidade, na nossa contemporaneidade hoje, nós estamos perdendo obra de referência. Mas isso é divertido. É divertido, mas veja bem, não está aparecendo quase, apareceu a história da Ponte de Igapó, de Manuel Negreiro, apareceu a biografia de Jean Mermont, mas tem caído muito nessa área. E eu acho que com a lei, com a Aldir Blanc, você pode aqui e ali marcar com uma obra de referência interessante, uma história nova que se escreva no Rio Grande do Norte. Está entendendo? Um ensaio bom. Você não pensa nisso? Mas isso é divertido. Isso é divertido. Quando eu digo divertido, é que eu quero dizer o seguinte... Não, mas no seu catálogo a diversão é lampiônica, ela domina todo mundo. Não, mas a diversão não é o conteúdo, é o trabalho. Sim. É você pegar, por exemplo, você pegar um livro clássico como esse, um livro importante, um livro de referência, e você vai republicar esse livro, você vai resgatar. É um trabalho que ele é um grande trabalho a ser realizado. Isso, para mim, é divertido. Porque, assim, pegando um estudioso moderno e faça uma bela introdução, né, que revigore aquele clássico, é uma área que pode... Mas não isso... será nunca majoritário, entenda bem. Né? É um pequeno... pequena trilha. Mas existe isso, assim, existe até uma ideia que eu tenho com outro editor concorrente meu e co-irmão, que é o Cleudio Vanjânio, de a gente criar um selo em que as 2 editoras sejam sócias desse selo, que iria se chamar Letras Potiguares, já tem logotipo e tudo, que é para publicar títulos importantes. Obras de referência. Mas esse tipo porque de as obras trabalho... de referência, elas são permanentes. Mesmo que demore a sair, mas uma história, por exemplo, do trabalho no Rio Grande do Norte, ou a história das revoluções sociais que nós tivemos, ainda tem sido poucas, ela vai ser uma obra de referência. Mas isso é divertido. Nunca vai ser superada. Quando eu falo divertido, é publicar obras que, primeiro, a ideia surja de mim e que me estimulem a continuar editando grandes livros, sabe? Não é pegar, por exemplo... Não é para suprimir nada do que você faz. Não. É para acrescentar. Né? Mas é para poder... Essa ideia de fundir 2 editoras em função só de uma coleção é uma bela sacada. Exato. Isso é uma ideia, mas eu digo, eu vou continuar publicando. Por exemplo, eu falei para vocês, eu não vou divulgar o nome porque eu não falei com o cara ainda, mas tem um poeta que eu gosto muito, que ele nem é potiguar, é paraibano, quer dizer, ele é gaúcho que mora radicado na Paraíba. Mas, estou dando dica demais, né? Mas que eu tenho vontade de publicar uma obra dele. E aí, eu pensei nisso essa semana, eu ficaria tão realizado em publicar uma obra desse autor, que para mim esse trabalho seria muito estimulante. Então eu vou até me expressar melhor.
não é que eu só quero publicar coisas que sejam divertidas, eu quero publicar coisas que tenham um propósito para mim, que sejam estimulantes, que sejam importantes e que, em sendo estimulantes, importantes e tendo um propósito, elas acabam sendo, por consequência, divertidas, porque eu gosto de publicar livros, né? Tem um livro que eu vou publicar, que é de um autor amigo nosso em comum, que eu também não vou revelar agora aqui e tudo, mas que ele escreve uma coisa sobre a questão indígena, né? Guerras indígenas. E esse livro é maravilhoso. Esse tipo de livro eu quero publicar, sabe? Isso é estimulante, sabe? A editora, a grande notícia que a gente pode fechar essa live falando, essa live ao vivo, como eu gosto de dizer, é que a editora vai seguir, vai continuar. 2023 vai ser um grande ano. Você morreu, mas passa bem. Morri, mas passo bem. E a gente vai publicar grandes livros ainda, mas o mais importante vender o estoque e pagar as dívidas. Ser mais comedido nesse primeiro momento. Depois abre as asas, né? Exato. E alça voo. Cumprindo as obrigações vai dar tudo certo. Tem que ser mais comedido porque há compromisso, né? Há compromissos. Ok, brigadíssimo. Foi ótimo ter você aqui. Foi um privilégio conversar com você. Você é mais jovem, eu bem mais velho. Mas, enfim. Não, você é só jovem há mais tempo do que eu. Eu faço como Goethe. Eu sou o que sou. Se assim te sirvo, aqui estou. Não, tem aquele negócio que o pessoal fala muito, né? No meu tempo, né? Tem um amigo meu que fala, no meu tempo, que vai ser daqui a uns 10 anos. Ave Maria. É isso, minha gente. Deixa eu voltar aqui para a telinha. Agradecer muito aqui a Fialho por ter aceitado o convite. Essa foi a nossa 6ª live, são 12 no total, né? Até a gente conseguir fazer a entrega do nosso projeto. Agradecer aqui a participação, a audiência de Rosalia Arruda, de João Batista e Gisélia Costa de Medeiros, de César Ferrário, de Elias, nossa oftalmologista do coração, Mona Lisa Carrilho, Ilane Virgílio, Tariana Nasser, que está lá, olha aqui, Michelíssima, tá mandando aqui abraços a Cereja e Fialho, Manu Guedes. É isso, minha gente, muito obrigada. Esse projeto acontece com o patrocínio da Prefeitura de Natal, através do programa de Maranhão, e com o apoio das empresas Unimed Natal e Colégio SEI. Muito obrigada a vocês. A partir de amanhã essa live vai estar disponível no nosso perfil. Obrigada e até a próxima.